Eu quero me somar a Vossa Senhoria. Deputado Fernando Marrone. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham. Eu ocupo aqui a tribuna para comentar, após este período já de mais de 60 dias, em que nós vivemos as manifestações no Brasil, que começaram com o movimento Passe Livre e que, em seguida, tomaram as ruas do país, reclamando, com muita generosidade, na minha opinião, os jovens brasileiros querendo e reclamando dias melhores, melhores serviços públicos, principalmente na área da saúde e na área da educação. Pois bem, não que o governo federal, que a presidenta Dilma já não estivesse tomando providências nesse sentido. Tanto é que, por exemplo, no tema da educação, nós aqui neste parlamento já havíamos travado várias batalhas em função dos royalties do petróleo para a educação. Foi neste movimento das ruas, sob a pressão da juventude, que este parlamento aprovou rapidamente a destinação de 75% dos recursos dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Ou seja, houve efetivamente uma resposta, houve uma ressonância nessa casa daquilo que as ruas haviam propugnado como necessidade do país para a melhoria nesses dois temas da saúde e da educação. Assim também, senhor presidente, aconteceu no tema do transporte. As mais diversas capitais brasileiras, as cidades brasileiras, reviram seus reajustes para baixo e mantiveram o preço da passagem, o que teve um impacto positivo também no tema da inflação deste período. Aliás, inflação essa que foi, boa parte do primeiro semestre, o bode expiatório da oposição, dizendo que o governo havia perdido o controle da inflação e que, portanto, o país estava desgovernado na área econômica e que isso resultaria numa perda da renda dos trabalhadores, que são aqueles que mais sofrem com o período inflacionário. Estão aí os dados para provar o controle que tem hoje o governo sobre as suas contas públicas, o controle que tem sobre a inflação e, mais ainda, o resultado da queda significativa, principalmente na cesta básica, que atinge aos mais pobres. Pois bem, senhor presidente, passado esse período, nós ainda estamos vivendo aqui nesta Câmara o embate sobre o programa Mais Médicos. Não há negativa de nenhum daqueles que assume a tribuna para se contrapor aos médicos, que diga que há médicos suficientes no Brasil. Não há. A primeira chamada para os médicos brasileiros provou isso. Mais do que isso, todos que se inscreveram para participar no litoral brasileiro ou nesta capital federal. Portanto, não há que se dizer que falta estrutura. A minha cidade, no Rio Grande do Sul, não é uma cidade do Nordeste nem do Norte do país. O prefeito se inscreveu solicitando médico porque não consegue contratar médico. A minha cidade tem 2 faculdades de medicina, uma católica e uma federal, e mesmo assim não consegue contratar os médicos. Aqueles que argumentam que é necessário que os médicos que venham de fora façam revalida, não há como controlar, depois que esses médicos fazem o revalida, que eles possam trabalhar em qualquer outro local do país, a não ser aqueles destinados para o qual foram contratados. Portanto, a falta de estrutura, o revalida, não são argumentos para que se impeça que o Brasil possa contratar mais médicos e atender a população brasileira. Não há saúde sem médico, mas também não há saúde sem os demais profissionais. Portanto, hoje essa casa deve votar o ato médico, e nós queremos aqui dizer que é preciso manter os vetos da presidenta Dilma para que nós tenhamos saúde
com o médico e também com os demais profissionais. Muito obrigado, senhor presidente.